Então eu quero sempre chamar a atenção dessa situação. Aquilo que vamos nos deparar lá no Rumache, tá? A gramática aqui, e depois a diferença na conversação, tá bom? Então vamos seguir aqui. Então, clean é utensílios, uma palavra mais nova. E esse clay, ou clay, ou clay, tá? É mais antigo, ok? Então eu tenho utensílios. Eu tenho aqui beit, tá? A palavra casa é bait, tá? A palavra casa é bait. Tem um detalhe que em outro momento eu vou explicar, a questão de bait e beit, tá? Aqui é casa também, mesma casa, tá? E que em outro momento eu vou explicar quando é bait e quando é beit. Mas eu já dei uma palhinha aqui, já falei, eu não me lembro direito qual foi a aula aqui, não sei se foi. Eu não lembro, se não nós vamos tratar, tá bom? Mas aqui eu tenho casa, esse beit. Eu tenho um beit, um sere, um iode e um tav. Deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa. Não. Mas, embora eu já tenha dito para vocês que o beit, em se tratando do antigo, ele é B mesmo, mas às vezes no próprio Urumache nós vamos encontrar alguma palavra, não me fugiu aqui, mas quando a gente lê lá, eu posso lembrar, que o beit lá aparece sem dagueche e se lê como V, né? Então, para não ter problema, vamos colocar um dagueche aqui. Pronto. Tá? Beit. Então, beit casa, então eu tenho clay, ou clay, utensílios, beit casa. Aqui tem uma situação que nós temos aqui, Elohim, e tem o artigo. Esta palavra Elohim, algumas vezes, ela vai até aparecer sem artigo. Outras, sim. Por quê? Porque está no plural e não no singular. E também pelo simples e puro fato de Elohim ser deuses e não Deus. Então, esta palavra, ela tem assim um certo cuidado, uma certa diferença para o artigo em relação, por exemplo, a Adonai, que é um nome próprio já definido. Ruach, que é o espírito. Então, também já definido. Agora, aqui é uma questão de definição, porque a tradução é de deuses. Então, para que eu digo Ha Elohim, então eu estou dizendo o Deus. Então, aqui nesse antigo,
aparece esta definição devido a esta situação, tá? Devido a esta situação. Mas, temos que entender que o artigo aqui, ele não define, tá? Porque Elohim, ele não está definido pelo simples fato de ser deuses. Então não há definição. Então ele não define. Mas ele se apresenta aqui como Ha-Elohim. Então o que é que está valendo a leitura? Klei, ou Klei Beit Ha-Elohim. Vamos definir aqui como Klei. Klei Beit Ha-Elohim. Klei Beit Ha-Elohim. Klei Beit Ha-Elohim. Hagadol. Eu tenho novamente grande lá, tá? Deixa eu pegar aqui meu caneta, que eu não gosto de apontar. Só que eu tenho aqui a repetição de lá, só que eu tenho aqui Gedolim, Gedolim, tá? Então eu tenho aqui a questão dessa grandeza aí, nós vamos ver, observar a mudança aqui que foi para o plural, porque nós temos aqui a presença do sufixo do plural, tá? Então, Hagedolim, tá bom? Klei Beit Ha-Elohim Hagedolim. Klei Beit Ha-Elohim Hagedolim. Aí no final, se eu tenho grande, nós já aprendemos uma palavra pequeno, né? E esse pequeno está aqui também no plural pela presença do sufixo masculino aqui, naquilo que diz respeito ao plural. E vou ter também aqui a presença da conjunção, tá? Da conjunção, ó, a conjunção e eu tenho a palavra ketanim, que é pequeno no plural pequenos, e eu tenho aqui um artigo. Aí eu vou ler verhaketanim, verhaketanim, tá? Deixa eu olhar meu tempo, verhaketanim. Então vamos à leitura e à explicação. Klei Beit Ha-Elohim Hagedolim verhaketanim. Muito bem. Aqui eu botei o Vav com Shevá, Re com Patá, Kof. Vav com Shevá, Re com Patá, Kof com Shevá, Teti com Patá, Nuni com Rik e Ode mesmo Sofite. Muito bem. Então, eu vou ter aí as seguintes palavras. Aqui já vimos que é utensílios. Aqui eu tenho casa. Aqui eu tenho a tradução de Deus. Aqui eu tenho grandes e pequenos. Então, o que é que se vai, uma vez que a gente sabe o literal, e a situação aí que ficou o adjetivo para ser construída essa frase melhorada, o adjetivo ficou ali para o final, né? Então, nessa leitura, Klei Beit Ha-Elohim Hagedolim verhaketanim, nós vamos ter o quê? Uma vez que nós temos utensílios, casa, Deus,
grandes e pequenos. Então, a gente vai, então, ter uma tradução livre assim. Os utensílios grandes e pequenos da casa de Deus. Então, veja só. Os utensílios grandes e pequenos da casa de Deus. Tá? Os utensílios grandes e pequenos da casa de Deus. Ok? Então, você precisa observar esta situação. Mais uma água, um cafezinho e a gente segue por aqui.